manifestaram interesse de fazer uma pergunta, depois a gente vai passando para outras pessoas. Bom, eu sou André de Paula, sou advogado dos presos políticos, anistiado político, dos sem teto e também da Universidade Aldeia Maracanã. Em primeiro lugar, gostaria de colocar para o colega, o diretor Eloy Tereno, que é necessário que o Ministério dos Povos Indígenas denuncie o que a Comissão da Meia-Verdade até hoje não denunciou. Foram eliminados na ditadura militar cerca de 100 mil indígenas. Os dados só do relatório Figueiredo, só da Transamazônica, falam em 8.500. Isso é um genocídio brutal, porque foram 400 e poucos brancos mortos na ditadura. E os indígenas é um número que torna a ditadura militar mais brutal que qualquer outra na América Latina e que está no mundo. Mas, ministro, o doutor Eloy, do Ministério dos Povos Indígenas, na verdade, a ministra Joênia e a presidente da FUNAI, Sônia, têm se negado a receber os indígenas da aldeia Maracanã. Os indígenas estão atacados, estão massacrados, que sofreram um despejo daquele território sagrado de forma violenta e que retomaram, felizmente, aquele espaço. E pedimos, em primeiro lugar, que a demarcação daquela terra aconteça. E como? Através de um debate com as ministras, com a representante da FUNAI, porque nós temos uma indicação para o Museu do Indígena, o Museu do Índio, aliás, do Botafogo, de uma candidatura coletiva, colegiada, com 6 mulheres tiradas na base, com mais de 100 indígenas presentes na aldeia Maracanã, e com um cacique, que é o cacique Urutau Guajajara da aldeia Maracanã, com competência tripla, qual seja, é indígena, é linguista e antropólogo. Então nós queremos essa discussão, porque esse posto, que tem uma vasta proposta debatida na base, vai fazer com que facilite-se a demarcação daquela terra, porque está judicializado. Entendeu, doutor? Aquilo pertencia à União. Da União foi passado para o Estado na base da corrupção e do pecado, e não foi concretizado. E o relator, um capitão de mar e guerra, ele mandou, inclusive, nossas peças de defesa para a Polícia Federal, como se nos períodos de Mussolini estivéssemos. Foi dentro do governo Bolsonaro, que é bastante semelhante, embora talvez até pior, porque Bolsonaro era um fascista, neofascista, porque era fascista e entreguista, um pouco pior até, que pode ter uma coisa pior do que Mussolini, porque pelo menos ele era até entreguista, além de genocídio e todos os outros apodos mais. De modo que a gente quer ser recebido pelas ministras. Já pedimos isso várias vezes, queremos debate, porque não existe outra candidatura para o Museu dos Povos Indígenas mais democrática que a nossa, tirada na base, não indicada por partido, com 6 mulheres indígenas e um cacique Guajajara. Porque também com isso, além de resolver o problema da terra ali, e ali será construído, ministro, uma universidade indígena, dirigida pelos próprios indígenas. Quer dizer, traremos turismo para o Rio de Janeiro, ao lado do estádio do Maracanã, uma universidade dirigida pelos próprios indígenas, que assambarcará indígenas do Brasil todo e também especialistas do Brasil todo, até sob o ponto de vista do turismo, é uma coisa espetacular, sendo que é uma primeira universidade feita pelos povos indígenas. E mais, avocaremos inclusive a casa do indígena na Ilha do Governador, indígenas com problemas mentais, que eram assistidas por uma indígena cariri, que morreu e hoje em dia estão absolutamente entregues à própria sorte. Então, de modo que, colega Eloy Tereno, a gente pediria que fôssemos ouvidos
abrisse um debate, porque eu acho que não há outra candidatura mais competente do que essa candidatura colegiada, comandada pelas mulheres indígenas de várias etnias diferentes, porque a aldeia Maracanã é uma aldeia em contexto urbano, que reúne Guajajaras, Chavantes, Puris, enfim, diversidade, para que a gente caminhe. E eu tenho certeza que a demarcação da aldeia Maracanã será um marco, porque aí a gente tirará acabará com essa ação, porque o desembargador relator, ex-capitão de Marighella, diz que a terra é do Estado. Se é do Estado, como é que ele, sendo federal, está prolatando, decidindo? Sim, a questão é federal mesmo. Se é federal, por que ele retirou a FUNAI dos autos? Sendo que quem tem competência para demarcar terra é a FUNAI e não outro. Então nós temos que prevalecer, a FUNAI tem que prevalecer e demarcar definitivamente a Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Muito obrigado, colega. E se você puder me arrumar depois um paletó daquele que o Evo Morales usa e também o Lula usa, porque eu não quero mais usar esse paletó de branco nas audiências, não. Obrigado. Obrigado, André. Vou passar direto para o Eloy, que depois a gente vai fazer mais algumas, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vou responder a pergunta do André, doutor André, do Arthur. De fato, a primeira questão em relação ao Museu do Índio, isso está sob a responsabilidade da presidenta da FUNAI, a Joênia. Nós nos reunimos com ela ainda em janeiro e a ministra deixou sob a responsabilidade dela a nomeação, tanto do museu quanto das coordenações regionais da FUNAI. Né? Então, de fato, a atribuição da presidenta da FUNAI indicar, né, escolher, né, aí eu não sei a metodologia que ela vai utilizar, como ela está utilizando em todas as partes do Brasil. Né? Nós temos várias coordenações. A informação que eu tenho é que as indicações que estão chegando por parte do movimento indígena, ela está acatando e mandando nomear. Então, não saberia dizer como é que está essa questão do Museu do Índio. O que eu posso me colocar à disposição é dialogar, né? Conversar com a Joênia, ver como é que ela está tratando aqui. Posso ver, vocês pediram audiência para ela negou, é isso? Isso. Mas vocês foram a Brasília, tudo? Não, formalizamos de lajes, como pessoal, nenhuma resposta. Não. Tá, todas as delegações que estão chegando a Brasília estão sendo atendidas, né? Tanto lá no MPI, a ministra ela começa a despachar 8 da manhã até 10 da noite, fazendo audiência. Então, é a ministra que mais está recebendo pessoas, tanto ela quanto eu, né? Nós estamos lá todos os dias recebendo pessoas. Então, se vocês não tiverem uma resposta por escrito, depois me passe, eu posso ver qual e-mail que está perdido, né, esse documento, e a gente vai responder. Mas isso eu posso me comprometer em conversar com ela e ver de perto essa situação. Em relação aos crimes da ditadura, é um tema que está no nosso planejamento. Eu falei isso de manhã, já existe uma demanda, né, do movimento indígena para criar a comissão da verdade indígena, né? Então, seja da verdade, não da meia-verdade. Isso daí está sob cargo do diretor de Línguas e Memórias Indígenas, que foi recentemente nomeado. Ele já informou que isso está no planejamento dele. Eu acredito que assim que ele tiver a equipe toda dele montada, ele deve retomar isso, até porque foi um estudo, né, de pesquisa, né, do Eliel Benites, que é um doutor guarani que estudou isso, e ele está muito comprometido com isso. Inclusive, dentro do departamento dele tem uma coordenação chamada Justiça de Transição.